Amém. Vamos lá, pastor Marcelo, é Amém. contigo. Estamos aí. Vai ser uma bênção. Amém. Amém. Vamos orar, né? Começar com uma oração. Pai, Amém. nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui diante de você, podendo, Pai, participar daquilo que você está realizando. Te agradeço por essa rede de irmãos e irmãs, discípulos de Jesus, que estão querendo se envolver com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Te agradeço pela vida, Pai, da Ivonete, do Edilson, por aquilo que eles estão conduzindo no Senhor e levando, Pai, a tua igreja onde ela estiver, por irmãos de vários estados, em outros países, podendo se unir, Pai, através dessa tecnologia para estar em oração, buscando, Pai, interceder de acordo com o teu coração. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Continua falando por intermédio de nossas vidas, Pai, possamos crescer uns com os outros, com aquilo que cada um tem carregado como medida e que possamos, Pai, como corpo de Cristo, revelar Jesus a cada dia. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Normalmente, essa aula de hoje, ela teria que ser a primeira, né? Mas quando eu estava preparando esse roteiro de aula aí, ela ficou como terceira. E eu gosto de dar essa aula porque nós vemos muitas pessoas querendo se envolver, né, com a Meu microfone estava desativado? Sim, Mas rapaz, sim. quem que anda fechando meu microfone aí? Só pode ser Ivonete. Ivonete fez isso quinta-feira passada. Então vamos lá. Vocês me ouviram a partir de onde? Alguém pode abrir o microfone e me dar uma luz? Até onde vocês ouviram? Você falou que essa aula tinha que ser a primeira e estava explicando que no seu plano de aula ela ficou sendo a terceira, aí parou. Entendi. Obrigado, viu? Fabiana, né? Obrigado, Isso. Fabiana. Nada. Então, porque essa aula ela vem posicionar o nosso coração em Deus, né? Porque muitos querem cumprir o serviço de interceder, né? De orar pelos outros, orar por nações, pela igreja, na sua própria nação ou em outras, e orar intercedendo por alguma circunstância, né? E a gente se esquece que oração ela é um relacionamento com Deus, né? Então, o conceito básico de oração é falar com Deus, né? E falar no sentido de um diálogo, né? De falar e ouvir, né? Então, a oração ela não pode ser um monólogo. E quando nós nos relacionamos com Deus, consequentemente, nós vamos nos relacionar também, né, com as pessoas, com os irmãos, né? A gente vê quando Jesus é indagado sobre qual é o primeiro e maior mandamento, né? E ele começa com Deuteronômio 6:4, né? Ouve, ó Israel, o seu teu Deus é o único, né? E amarás o seu teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E o segundo semelhante a esse é amar ao seu próximo, né, como a si mesmo.
Então, a gente vê um raciocínio lógico aí. Eu amo a Deus e aprendo a me amar. E quando eu aprendo a me amar, eu amo meu irmão, né? Ou amo o próximo. E, às vezes, a gente vê tantas pessoas focadas em interceder, né? E em adorar a Deus, em cumprir o seu serviço, né? Que se esquece que isso tem que ser pautado em relacionamento. Então, como a gente já falou, né? Por que intercessão junto com adoração? Porque como é que a gente vai clamar por uma situação se eu não tenho relacionamento com Deus? Né? E principalmente, como é que eu quero resposta de Deus se eu não tenho uma vida de filho, né? Que se relaciona com o Pai? E para Deus o relacionamento é mais importante. O que nós estamos nos tornando nele é mais importante do que nós estamos fazendo. Então não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós estamos nos tornando, né? E nisso a gente precisa entender, se eu estou me relacionando bem com Deus, eu vou me relacionar bem com as pessoas também. Então, o que a gente precisa focar, e esse é o ponto principal dessa aula de hoje, né? Que a intercessão, ela tem que sair de um relacionamento com Deus que restaura nossos relacionamentos com as pessoas. Isso não é só intercessão. A adoração, né, e a nossa intercessão, elas precisam fluir de um coração curado. Então, como é que eu falo que eu tenho paixão por Deus sem compaixão por vidas? E como é que eu falo que eu tenho, né, relacionamento com Deus sem relacionamento com as pessoas? E é impossível a gente imaginar alguém que fala que tem esse relacionamento tão profundo por Deus, que conhece o seu coração ao ponto de interceder segundo o coração dele, mas que tem relacionamentos quebrados, relacionamentos rompidos, né? E é isso que a gente precisa entender, né? Há uma chave que nos habilita a interceder pelos outros, né? Porque essa chave, ela é pautada naquilo que nós recebemos da parte de Deus e liberamos, né, por ter recebido dele aos outros. Porque, na verdade, irmãos, nós só podemos orar porque Deus nos perdoou. Nós só podemos adorá-lo em espírito e em verdade, né, porque o seu perdão nos alcançou, né, e nos levou a um novo nascimento, a esse processo de nos tornar essa nova criatura, essa nova criação. Então, o nosso relacionamento com Deus estava rompido, né? Por isso que Paulo vai falar aos Coríntios que Jesus veio com o ministério da reconciliação, né? E ele não veio só nos reconciliar com Deus, né? Ele veio nos reconciliar também, né, com o próximo, com as pessoas, né? E nós precisamos entender isso. Então, a intercessão, ela tem que partir de um coração curado, né? De um coração que, assim como recebeu o perdão, ele perdoa também, né? Eu vou convidar vocês a abrirem Mateus 5. E eu quero posicionar isso que eu falei na introdução a partir da nossa visão de adoração, né? A Bíblia, ela vai tratar de forma primordial a adoração como um serviço, né? O que a gente vê a partir de Gênesis, né? Quando o homem é criado, ele cultiva a terra. E ao cultivar a terra, ele está adorando, né? Porque ele está fazendo um serviço que foi dado por Deus e para Deus. Então, o termo que é usado, né, no hebraico é avodar, né? E avodar vai falar desse serviço pautado em relacionamento. Porque você vai ver que o homem cultivava a terra, trabalhava, dava nome para os animais e tal. Na viração do dia, o Senhor vinha para eles terem o seu relacionamento, para eles estarem juntos, né? Então, Deus se fazia presente ali e ele se relacionava com Deus. Com o pecado, né? O serviço ele passou a ter uma conotação agora de algo pesaroso, né?
é o trabalho, né? E às vezes a gente não percebe isso, que muitas vezes nós estamos trabalhando, né, para Deus sem relacionamento com Deus. E a gente está vivendo como o filho mais velho de Lucas 15, né, como um escravo e não como filho, né? E a gente precisa entender isso, né? Quando Cristo vem, morre na cruz e nos faz sacerdotes, né, numa nova ordem sacerdotal, que é a de Melquisedeque, é onde eu pedi para vocês lerem Hebreus do capítulo 7 ao capítulo 10, é que a gente vai perceber que isso é restaurado. Então, novamente, nós podemos, né, adorar a Deus com avodá, né? Entender que tudo aquilo que nós fazemos para Ele, né? E isso é a expressão da nossa adoração, porque nós somos dele. E quando nós pensamos nisso, a gente precisa analisar esses versículos em Mateus 5 de uma forma mais profunda, né? Mateus 5, eu tenho que tirar o óculos, gente. Eu vou ter que ir no oftalmologista, que eu descobri que além de não enxergar bem de longe, agora também não estou enxergando de perto. Aí eu vou ter que ter o óculos com 2 graus, é a idade, né? Eu fiz 46 anos, tá chegando, tá pesando. Mateus 5, 23. É um texto até conhecido, né? Mateus 5, 23 vai falar: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembres de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial da justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, né? Então, a gente vê que Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala muito sobre relacionamento, né? Sobre questões e pecados relacionados ao relacionamento com Deus e com o próximo também, né? Ao ponto dele falar até como a gente tem que agir com o adversário, que a gente sabe que está com alguma falta, com algum débito com ele, que isso pode nos levar à prisão. Mas o que eu quero destacar nos versículos 23 e 24 é algo que a gente precisa entender. E é nesse ponto, né, que eu quero falar sobre a questão da adoração pautada no coração curado. Porque Jesus vai falar aqui, se você for fazer um sacrifício e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, né, ele não está falando de você contra alguém, mas está falando, você sabe que tem alguém que tem uma demanda contigo. Aí Jesus fala, deixa então, né, o teu sacrifício, a tua oferta no altar, aí você vai primeiro se reconciliar com seu irmão e depois você volta para fazer a sua oferta. Então, se a gente for parafrasear com esse entendimento que sacrifício, serviço, né, é adoração, a gente poderia falar, né? Antes de você adorar, se você lembrar que tem um irmão com algo contra você, não adore. Vai lá primeiro, reconciliar com seu irmão, e quando você voltar, você apresente a Deus da forma que você vai adorá-lo, né? A sua entrega, né? A sua devoção, a sua adoração, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque cruz, ela fala de um relacionamento vertical, ou seja, com Deus, e um relacionamento horizontal, ou seja, com as pessoas. E quando a gente pensa em adoração, a gente deve pensar nisso, né? Antes da gente prestar a nossa adoração a Deus, a maior expressão da nossa adoração, ela tem que ser de um coração obediente.
E um coração obediente entende que Deus não gosta de relacionamentos quebrados, né? É onde a gente precisa entender essa questão. Então, o que Deus espera naquele momento que a gente tem uma demanda com alguém? É que a gente busque a reconciliação, que a gente busque a restauração, né? Que a gente se aproxime dessa pessoa, para aquela pessoa que tem algo contra a gente, né? Ela não tenha mais. Então, que isso seja restaurado, né? Que haja uma restauração antes mesmo da expressão da nossa adoração. E a gente precisa entender isso. Se nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, se a gente quer ofertar o nosso melhor a Deus, se a gente quer entregar a nossa oferta, o nosso sacrifício espiritual ao Senhor, né, nós precisamos pautar isso em relacionamentos curados, relacionamentos restaurados. Então, se eu sou um adorador, eu sou uma pessoa que anda, né, de acordo com aquele que eu adoro, né? Se eu não estou enganado, não vou lembrar o texto, mas acho que é Isaías, vai falar que quem adora um ídolo se torna como ele. Então, você se torna como o foco, a pessoa da sua adoração. Então, se eu adoro a Deus, ao Deus verdadeiro, eu vou me tornar como ele. E ele é um Deus perdoador e ele é um Deus reconciliador, né? Ele é um Deus que, mesmo quando o homem pecou contra ele e se afastou dele, né, ele providenciou o meio do homem se reconciliar e do homem poder voltar a ter o seu relacionamento com ele, né? Então, se ele, sendo Deus, né, que não precisa da gente para nada, procurou, né, nos aproximar dele novamente, nós devemos fazer conforme nós temos aprendido e visto nele, né? Então, se ele me perdoou, como eu não vou perdoar? E é algo que a gente precisa entender como adoradores, intercessores, né, diante do Senhor, que a nossa adoração ela precisa ser pautada no coração que tem relacionamentos restaurados, curados, né? Aí as pessoas vão perguntar, mas tem questões que não dependem só da gente. Às vezes a gente procura e a pessoa não quer. Aí ela vai responder diante de Deus, né? Porque a sua parte no entendimento que você tem no seu relacionamento com Deus, você cumpriu, né? E é isso que Deus espera de você. Deixe a tua oferta, vá até o seu irmão, reconciliar-te com ele. Então, voltando, você faz a oferta. Ah, mas se meu irmão não quis reconciliar, aí volta a dizer, ele vai se responsabilizar com isso diante de Deus. Mas houve, né, a sua parte, houve a sua procura, houve a sua obediência. Mas, geralmente, né, e eu quero acreditar que no caso aqui do texto, eu quero pressupor que se eu vou atrás de alguém que tem uma demanda contra mim, eu sei, né, muitas vezes essa demanda ela pode ser legítima, né? Porque nós erramos, nós também ferimos, nós não somos só feridos. E quando a pessoa vê quebrantamento, né, é muito difícil a gente não levar a pessoa ao mesmo espírito de arrependimento que nós estamos. Então, o que muitas vezes falta, né, para acontecer a reconciliação é quebrar a dureza do nosso coração. Lembro um dia que eu estava resolvendo uma demanda entre irmãos. Um irmão, ele roubou o outro, né? E ele não confessava, ele não admitia. E o outro com o coração duro porque estava focado no que perdeu. Você vai me pagar, você vai me pagar, você vai me pagar, você vai me pagar. Quando ele tomou consciência que o mais importante era o irmão, né, reconhecer e se voltar para Deus, quando ele quebrantou o coração dele, olhou para mim e falou: "Ó, vamos fazer o seguinte, se você confessar, eu vou te perdoar. Eu não quero ser ressarcido, eu não quero que você faça alguma promessa que de repente depois você não vai cumprir.
né? Eu quero que você seja livre para viver o que Deus tem para você. Eu lembro que o ambiente mudou, mas mudou de uma forma que isso constrangeu o irmão. E a gente sentiu uma presença de Deus que a gente começou a chorar, né? E foi tão forte que o irmão ele começou a confessar, né? E admitir as suas faltas, né? E isso foi lindo, né? Isso levou o irmão à maturidade, isso levou o irmão a se posicionar de forma diferente, né? E hoje ele é um dos nossos líderes, né? Eh, mais presentes, né? E a gente precisa confiar, né? Que aquilo que a gente faz em obediência em Deus vai trazer esses frutos, né? De reconciliação, de arrependimento. Amém? Vamos dar um pulinho para Mateus 6. Mateus 6, dando continuidade ao Sermão da Montanha, no verso 5, Jesus está falando de oração, né? E ele fala: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. A gente falou disso numa outra aula, né? Que o lugar da recompensa é no quarto em secreto, né? Então, onde é que começa um turno? Em Mateus 6,6, né? A nossa vida de oração coletiva, ela começa numa vida de oração particular, né? Eu, sinceramente, não acredito numa pessoa que ora no coletivo, mas não ora no particular. Isso revela deficiência, né? Porque eu preciso do envolvimento particular com o Pai, né? No verso 7, Jesus continua e fala: e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos, né? Então, vãs repetições vão falar da gente ficar repetindo, repetindo, repetindo para tentar convencer a Deus, né? Sendo que não é isso, porque Deus sabe as nossas necessidades, né? Mas Deus quer ver realmente o quebrantamento, a sinceridade do nosso coração. E isso a gente vê no verso 8, né? Mas no verso 9, no verso 9, Jesus vai ensinar, né? Dando um modelo de oração para pautar a nossa oração em relacionamento. E é isso que é interessante, porque ele fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, né, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o foco primordial da nossa oração é o Pai, né, é o relacionamento com Ele, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nossas necessidades, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então, ele linka algo interessante, né? Se eu quero perdão do Pai, eu tenho que perdoar, né? Porque se eu quero que ele me perdoe, e eu estou falando isso, né? Perdoe as minhas ofensas, as minhas dívidas, né? Como eu, né, tenho perdoado, ou nós temos perdoado, aqueles que nos têm ofendido, aqueles que estão, de alguma forma, nos devendo. E no 14, né, Jesus reforça isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, olha que interessante. Se nós não somos perdoados, nós não temos verdadeiro relacionamento com Deus, né? Porque a gente já aprendeu lá em Isaías 59 que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Hebreus 12:14 vai falar: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então, se você não tem perdão dos seus pecados, você não vai andar de forma santificada. Então, você não vai ver Deus, né? E se você não perdoa, você não é perdoado. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? O perdão, ele faz parte da nossa vida cristã, ele faz parte do nosso relacionamento com Deus, porque Deus manifesta o perdão, né, na própria morte e ressurreição de Cristo. Isso vai falar forte aos nossos corações, porque ele morreu na cruz em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, né? E a gente precisa entender isso. Nosso relacionamento com Deus precisa ser pautado numa vida em que nós somos perdoados porque nós perdoamos, né? Então, gratuitamente, quando nós confessamos nossos pecados, né? Esses pecados são perdoados e a gente precisa entender isso. Mas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né, por ainda estar na nossa natureza, a gente corre o risco de pecar, a gente corre o risco de ofender a Deus, ofender as pessoas e pecar contra nosso próprio corpo, né? Então, nos nossos relacionamentos diários, a gente precisa, né, ser pautado em perdão. A nossa adoração, a nossa oração, né, a expressão daquilo que a gente comunica a Deus, seja por canções, seja por serviço, né, seja por uma ajuda ao próximo, né, isso tem que estar pautado numa vida, né, que recebe perdão e libera perdão. Aí eu quero ler com vocês também Marcos 12. Não, Marcos 11, perdão. Marcos 11. Marcos 11, 20. Vai falar: "E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz", né? A gente sabe que teve um momento que Jesus andando, com seus discípulos, depois de saírem de Betânia, né, eles passam por uma figueira, não tem fruto, né, e Jesus lança uma palavra sobre a figueira, né, porque não encontrou fruto nela, e, eles estão voltando e os discípulos viram que a figueira secou, né. E quando eles viram isso, Pedro, né, lembrou e falou: "Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou". Aí Jesus fala: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele". Então, Jesus está falando sobre essa oração com fé, essa oração profética, que você libera uma palavra, a palavra acontece, né? E a gente faz muito isso em canções espontâneas, né? O Edilson sabe disso, né? E muitas vezes nós temos artes que expressam algo que ainda vai acontecer, né? Então, é uma expressão de fé também. E às vezes a gente não percebe isso, né? Essa fé que nos leva a ter uma autoridade diante daquilo que a gente proclama, diante daquilo que a gente libera, né? E Jesus ele fala sobre isso, né? Ao ponto dele usar o exemplo. Se você tiver fé, né? Você vai falar para esse monte, sai desse lugar e vai para esse lugar. E em outro evangelho, Jesus vai falar sobre, acho que é Mateus, se eu não estou enganado, sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Que é pequenininho o grão de mostarda. Mas Jesus fala: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você vai dar uma ordem para o monte e aquilo que você ordenar vai acontecer. E é interessante isso, né? Só que, geralmente, quando eu vejo alguém pregar sobre esse texto,
as pessoas param no 23. Mas olha o que diz o 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Então, isso nos anima a ter fé, né? Olha que informação, né, interessante, é uma chave. Né? Tudo aquilo que em oração nós pedimos, crendo que recebemos, né, assim será. Né? Então, aquilo que a gente ora falando, aquilo que a gente ora cantando, né, a expressão da nossa adoração, do nosso relacionamento com Deus, onde a gente tem a liberdade de pedir, né, se a gente tiver fé, se a gente crer, assim vai acontecer, assim vai ser. Então, se a gente fizer uma liberação profética, né, eh, crendo com fé, né, nós vamos ver aquilo se tornar uma realidade. Só que aí no 25, Jesus pega a chave e dá uma apertada no parafuso, porque ele fala assim: quando estiverdes orando, e é isso aí que eu acho interessante, né? Que a gente precisa carregar na nossa vida devocional, na nossa vida de adoração, de intercessão. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, aquilo que está lá registrado em Mateus 6, Marcos também registra, né, nesse momento aqui em que Jesus está falando de fé, de oração, né, de uma liberação profética, né, em palavras, né, e no 26 eles, mas se não perdoardes também vosso Pai Celeste, não vos perdoará, vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Aí que eu acho interessante, né? Lá em Mateus 5, está falando da oferta do sacrifício da adoração, né? E aqui, de forma mais específica, está falando de oração. Só que ele está falando aqui, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, e é interessante que ele não fala para você procurar, ele fala para você perdoar. Né? Então, não é igual Mateus 5, né? Que ele fala, se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta no altar, vá procurar reconciliar-se com teu irmão, depois você volta e oferece a sua oferta. Aqui ele está falando, se você, ao orar, tem alguma coisa contra alguém, perdoe. E depois que você perdoar, né, você também vai estar pautado numa convicção que o Pai Celestial, né, vai perdoar as suas ofensas. E a gente precisa entender isso. Então, quando a gente vai orar, seja falando, seja cantando, seja através de alguma expressão artística, né? Se a gente sabe que nosso coração tem mágoa, ressentimento, né? Tá revoltado com alguém, é para a gente perdoar, né? E se a gente não fizer isso, irmãos, não está escrito não, mas eu que estou trazendo como entendimento, né? A nossa oração, a nossa adoração, a nossa canção, a forma de expressar aquilo que está no nosso coração para Deus, a nossa comunicação, vou falar assim, né? Porque tanta adoração que é expressa por oração, se não tiver pautado em perdão, não vai passar do teto, né? Não vai chegar diante de Deus. Né? E se a gente não consegue perdoar, o nosso Pai também não vai nos perdoar, né? Porque ele não vai ver essa vida de filho, né? Essa vida de filho que anda como o pai, que imita o pai, que aprende com o pai. E, e nós, né, precisamos entender isso. Né? A nossa adoração, a nossa oração, seja qual for a forma de serviço, seja pela intercessão, seja ajudando uma pessoa, seja fazendo algum tipo de sacrifício, de oferta, né? Seja por nossa arte, que a gente quer expressar a nossa adoração,
falar com Deus, comunicar o nosso amor, o quanto era importante, né? Nós precisamos entender, né, que a gente tem que procurar reconciliar, procurar perdoar, né? Não andar por base de raiz de amargura, né? E isso é interessante porque isso contamina a nossa adoração, né? Isso contamina a nossa vida de intimidade, relacionamento, a nossa conversa com Ele, né? Porque às vezes, no lugar da gente desfrutar o nosso relacionamento com Ele, a gente está acusando os outros diante dele, né? A gente está falando tanto que nós somos bons, né? Como o fariseu, no lugar de orar como o publicano, e nós estamos pela mágoa, pelo ressentimento, né, lançando acusações e muitas vezes até quando nós estamos, né, orando, seja aí por videoconferência como vocês fazem, né, ou orando numa reunião, seja o que for, a gente está jogando sobre as pessoas, né, as nossas decepções, as nossas mazelas, né? A gente não consegue focar naquilo que o Espírito quer que a gente ore, né? Aí é onde, no lugar da gente estar orando pelo Brasil, a gente está, Senhor, a injustiça que eu passei, queima aquele irmão do chifre ao rabo, né? A nossa oração ela está contaminada por mágoa, por ressentimento, né? Onde a gente vê pessoas orando e jogando indiretas umas para as outras, né? E nos turnos isso não pode acontecer, né? Nem na expressão da adoração na oração, nem na expressão da oração na adoração, né? E nem no serviço intercessório, né? Quando nós estamos clamando em prol de alguém, em prol de algo, né? Nós não podemos deixar que isso contamine, né? Mas nós precisamos entender, né, que nós temos que estar ali com o coração liberado, coração sem peso, um coração sem mancha, sem mágoa, sem ressentimento, né? Sem ter essas amarras, né, que às vezes a gente não percebe, né, emocionais, sentimentais, que não nos deixa desprender de um passado que abala a nossa fé, nos leva a uma inconstância. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está ali embaixo, né? E a gente precisa liberar o que a gente precisa liberar, pautado nesse coração curado, né? Nesse coração restaurado, nesse coração perdoador, nesse coração parecido com o coração de Jesus, né? Que você está disposto a, a, a se apresentar diante do Senhor em prol de alguém, né? De você buscar a presença de Deus, né? Se apresentar diante do Senhor, né? Sabendo aquilo que você sente, né? Você não está igual Jonas, né? Está pregando algo e está querendo que o juízo venha, né? Sendo que você está pregando uma palavra de juízo, uma palavra de misericórdia, porque se houver arrependimento, Nínive ia ser poupada, né? Mas ele está ali, tomara que não se arrependa, tomara que, né, não é o coração de Esté, né, por amor ao seu povo, por amor a Deus, né, por entender o propósito de Deus despertado para o seu tio Mordecai, e chega na presença do rei, né, sabendo que poderia morrer, né, mas recebeu uma palavra de vida, de aproximação, de intimidade, né, pautado em relacionamento, né. Você pedir o que você pedir, eu vou te dar, né, pelo seu coração. Essa é uma igreja dos nossos dias, Esther é uma igreja dos nossos dias. E é algo que Deus tem nos incomodado muito, né, nesses dias, e que a gente precisa buscar no Senhor, né. Então, o que eu tinha, na verdade, eu até
esperava que eu ia demorar mais, como de costume, né? Porque tem vários textos que ficam borbulhando aqui na gente, mas eu entendo que aquilo que eu precisava falar, eu falei, né? E eu sei que Deus está mexendo. Eu não quero, eu poderia estar dando exemplos, né? Falando da minha história, mas eu tenho aprendido que Deus ele quer curar pela palavra, né? Pelo entendimento das Escrituras, porque isso é uma cura que tira a dependência, né? Das pessoas em pessoas, né? E o que eu quero, né? Pelas Escrituras e pelo que a gente compartilhou hoje à noite, que vocês pensem sobre isso, né? E busquem Deus, né? Orar mesmo, falar, Senhor, é o que eu quero fazer para ti, tá baseado, pautado nesse coração curado, né? O que eu quero oferecer a você pela minha vida, né? Em adoração, né? Em oração, cumprindo esse serviço também intercessório, né? Mas pautado nesse relacionamento com você, contigo, ele é algo que eu tenho vivido mesmo, é algo que eu tenho expresso, né, através de perdão a outras pessoas e procurando estar reconciliado, né, com os outros, como o Senhor nos ensina pela tua palavra, né, esse amor ao próximo, né, ao ponto de eu perdoar até mesmo os que me perseguem, né, perdoar meus inimigos, né. Então, é isso que eu quero levar os irmãos, né, a essa reflexão, né, e ao mesmo tempo que os irmãos, façam uma análise, né, dentro de si e percebam, né, tem alguém, que eu sei, né, que tem algo contra mim, né, que o Espírito Santo te conduza nisso, para você procurar, para você, ir atrás dessa pessoa, né. De repente essa pessoa não faz parte mais da sua história, né, de alguma forma, mas você orar em espírito, né, e orar e falar com o Espírito, né, confessando e buscando perdão, né, de Deus sobre isso. E se você tem alguma mágoa, algum ressentimento por alguma pessoa que te feriu, que te prejudicou, né, que de alguma forma fez você sofrer, seja fisicamente, seja emocionalmente, né, moralmente, que você venha buscar em Deus, né, perdoar essa pessoa. E muitas vezes a gente não entende que o perdão, ele não é você esquecer o que te fizeram, mas é você lembrar sem dor, né? Às vezes você tem, assim como eu, algumas cicatrizes no seu corpo, né? De alguma experiência que você teve, alguma brincadeira que você se cortou, que você caiu de bicicleta, algo do tipo, né? Você olha para aquela cicatriz, você lembra do que ocorreu, mas não dói mais. É isso que eu entendo por perdão, né? Não é você esquecer, né? Mas você realmente conseguir lembrar e isso não trazer mais a dor, né, que muitas vezes acompanham, há muitos por anos, né. E Deus pode nos capacitar a isso, né. Deus pode nos levar a isso. E isso muitas vezes é um processo, né. E às vezes a gente, eh, não entende isso, mas eu creio que hoje Deus pode trazer uma cura nessa área instantânea na vida de muitos, como ele pode estar startando algum processo, né, para te posicionar, né, para que você possa estar diante dele, né, para que a sua oferta, a sua adoração, a sua oração, né, seja aceita, né, seja recebida e muito mais que isso, né? Assim como você libera o perdão, você vai ser perdoado por ele também, né. Eu lembrei daquela parábola que Jesus conta do servo, né, que devia uma alta quantia para o seu senhor,
e o seu senhor, ele perdoa a dívida dele, né, ele apresenta ali, né, o seu lamento, né, e quando ele sai, ele encontra alguém que está devendo para ele um valor bem menor, e ele já com o débito quitado, né, ele força aquela pessoa e manda até prender, e o seu senhor fica sabendo disso, né, e manda chamar ele de novo, e fala que ele, vai para a prisão, né, e há uma palavra dura até sobre a família dele, né, e Jesus está contando essa parábola falando sobre nós, né, que queremos ser perdoados e não perdoamos. Então isso é muito forte, irmãos, né, e eu acho que diante daquilo que a Ivonete, o Edilson, a pastora Adriana Pinheiro tem proposto, né, a gente não pode fazer isso de forma, leviana, né, a gente tem que fazer isso de forma correta, né, na posição correta, e isso é justiça, né, Tessikedek, em hebraico, justiça vai falar de posicionamento correto, né, então a gente tem que estar na posição que Deus espera, e essa posição, né, é de perdoador, né, é de liberar o coração, né, sem mágoas, sem ressentimentos, né, é procurar, andar em amor, né, em paz com todos, do que depender da gente, né, e eu acho que isso é um mandamento que a gente precisa cumprir, né, entendendo que isso faz parte da nossa adoração, né, obedecer é a maior expressão de adoração que a gente tem, né, Jesus ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os cumpre, né, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, né. Então quem ama obedece, né. Então, obedecer não pode ser simplesmente uma obrigação, uma obrigatoriedade, mas é uma resposta de amor, né. Nós, obedecemos, nos sujeitamos a Ele porque o amamos, né, e fazemos isso porque Ele nos amou primeiro. E como é que Ele revela esse amor? Né, entregando Jesus para morrer por nossos pecados, né, para nos salvar e trazer o perdão, né, das nossas faltas, das nossas ofensas, né. Então, eu quero liberar essa palavra, né, e quero pedir para vocês estarem nesse momento, né, onde você estiver, se você puder se ajoelhar, né, fechar seus olhos, né, se concentrar em Deus nesse momento e você se sentir direcionado, direcionada pelo Espírito, você orar e pedir para Deus estar te mostrando, né, se nessa questão, né, você tem algo que você precisa restaurar com alguém, né. Às vezes, você não tem nada contra ninguém, mas tem alguém que tem algo contra você. Pode ser algo legítimo como não, né, mas Jesus não expõe isso, né. Ele só deixa se tem alguém que tem algo contra você, né, então não importa, se é por algo legítimo ou não, né, importa que você tem que procurar essa pessoa e se reconciliar, né. E se você tem algo contra alguém, independente dessa pessoa te procurar, né, independente dessa pessoa te pedir perdão, é para você perdoar, né, para você liberar essa pessoa em seu coração, né. E às vezes a gente acha que para perdoar alguém, a gente tem que esperar a pessoa vir até a gente e pedir perdão. Então tem 2 lados na moeda aí que é apresentado, ambos ligados com adoração, com oração, que a gente precisa, vivenciar. Amém? Então eu queria dar esse tempinho, né, para vocês, para a gente estar fazendo isso agora, tá? E depois, se alguém quiser falar, se alguém quiser abrir alguma coisa, se alguém se sentir livre, né, para compartilhar algo, né, para a gente estar orando de forma específica, né? Se você vê que você, mesmo depois de ajoelhar, de orar, de entender, de Deus trazer algo, né, mas você se sente até fraco para isso,
A gente vai estar orando por você, não somente aqui, né? Mas em nossas orações para que isso se torne uma realidade na sua vida, amém? Então, eu quero dar para você esse tempinho, se você puder, agora mesmo, você pode ajoelhar, tá? E você pode estar orando nesse momento. Eu não sei se a Ivonete consegue colocar um- um- uma música, colocar um vídeo nesse. Se ela vai aí mesmo. Senhor, nós queremos orar nesse momento por nossas vidas. Te pedir perdão, Senhor, quando nós deixamos que a nossa ofensa, Pai, atrapalhe nossa adoração, atrapalhe nossa oração. Queremos te pedir perdão, Senhor, quando nós não percebemos que o que o Senhor espera de nós, Senhor, vai além do nosso serviço, mas é expresso por uma vida que dá testemunho do teu amor, do teu perdão. Mas nós estamos aqui para lançar peso, para lançar acusação, mas para trazer uma chave, Pai, para sermos mais intensos, mais profundos naquilo que o Senhor tem para nós, no nosso relacionamento e nossa intimidade com você. Nós queremos orar, Senhor, e nós queremos te pedir a graças, Senhor, nos ajudar, Pai, a
a procurar mentes quebrados, Senhor, a procurar os irmãos, Pai, que nós temos ressentimento, Pai, e procurar, Pai, reconciliar, procurar restaurar, que possamos perdoar em nosso coração aqueles que nos magoaram, nos machucaram, nos ofenderam de alguma forma, ainda que nem reconheçam os seus erros, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Nesse tempo de pandemia, Pai, onde a distância acontece, Senhor, e muitas vezes a aproximação também, principalmente no andar em família, em casa, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor gere famílias curadas, restauradas, famílias que perdoam, que se perdoam, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja trazendo à memória aquilo que precisa vir, Senhor, para que haja cura, para que haja restauração, ainda que sejam lembranças doloridas, mas que possamos, Pai, vivenciá-las novamente para liberar perdão e nunca mais sentir essa dor que tem nos angustiado, que tem ditado até mesmo nosso comportamento. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, nos alcance nessa noite com o teu coração, um coração de graça, de misericórdia, de perdão, e que o Senhor nos leve, Pai, a vivenciar isso também. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, toca na minha vida, toca na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Dai-nos, Pai, esses lábios, que as palavras que saem sejam para edificação, Senhor, em nome de Jesus. Tira a murmuração dos nossos lábios. Torna-nos, Pai, esses adoradores diferentes do povo, Pai, que andou, Senhor, rumo a Canaã, Pai, de dura cerviz. Dai-nos, Pai, essa testa que se inclina, que se dobra ao nos rendermos, ao nos prostrarmos diante de você. Possamos viver um ambiente de cura, um ambiente de liberdade, como diz Tiago no capítulo 5, Pai, onde nós nos perdoamos, confessando os nossos pecados uns aos outros, alcançando, Pai, a cura e o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse mover de perdão seja um mover de cura, Pai, e também, Senhor, oh Deus, de libertação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Gera esse ambiente perdoador, esse ambiente, Pai, de confissão, esse ambiente onde nós pedimos perdão uns aos outros, somos perdoados e também somos curados. Em nome de Jesus, Davi mesmo declarou que enquanto, Pai, ele guardou seu pecado, enquanto ele não confessou, seus ossos envelheceram. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a mágoa, que o ressentimento não fique mais em nossas vidas, que todo o círculo de ofensa seja quebrado em nome de Jesus, para que a gente não fique, Pai, tendo uma vida cristã, onde nós iniciamos algo e paramos sempre no mesmo ponto, mas que possamos dar continuidade àquilo que em Ti nós iniciamos, para que possamos alcançar todo o propósito do Senhor em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. 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 Eu quero dar essa oportunidade, né, da gente ouvir, né, alguém que queira falar, que queira, de repente, abrir seu coração, falar de alguma dificuldade, pedir ajuda, ou até mesmo compartilhar como essa palavra te tocou, né? Tá bom? Pode desmutar. Pastor Marcelo. Sou eu, Daiane. Estão me ouvindo? Sim? Bom, eu quero falar, sim, sobre essa palavra, né? Porque há umas semanas atrás eu vivi essa situação,
de realmente, assim, de uma situação que aconteceu com uma das líderes, né, da igreja onde eu faço parte, e aquilo, assim, realmente, assim, estava muito forte no meu coração, de chegar realmente, assim, a me atrapalhar no meu relacionamento com Deus. E, assim, eu vi, assim, como que essa palavra foi dura, mas, porém, assim, foi eficaz, né, para o meu coração. Eu anotei aqui várias coisas, quando o Senhor falou, assim, que tem chaves, né, é que há uma chave que nos habilita a interceder pelos outros, e que a nossa intercessão e adoração, ela precisa fluir de um coração curado. Então, quando o Senhor foi falando isso, eu falei, meu Deus, misericórdia, não me deixe ter isso na minha vida, de o Senhor não receber a minha adoração por falta de não por falta de um perdão, por falta de liberar um perdão. E com essa pessoa, né, ela tem um temperamento muito difícil, é uma pessoa difícil de lidar. É, tiveram já várias situações, né, outras situações na igreja envolvendo essa mesma pessoa, e aí chegou a minha vez. E e assim, eu, né, conversei junto com o meu pastor, liberei o perdão sobre essa pessoa, né, sobre essa líder. E assim, eu sinto no meu coração uma paz de Deus. Eu creio que da minha parte, né, foi algo assim verdadeiro, algo intenso, algo real. E essa pessoa, ela não, né, continua não conversando, não tá nem aí, né? É uma pessoa realmente assim difícil, né? O próprio, né, pastor reconheceu isso, porque também é da família dele, falou que ela age assim mesmo. E e aí, quando o senhor falou, tipo, se você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá, não adore, não, né, tente resolver, tente se reaproximar. Mas eu já fiz essa reaproximação, já fiz esse contato de fazer, né, de liberar perdão, de pedir perdão também, porque na hora que nós estamos nervosos ali, as palavras saem, né? E e aí, tipo, no caso, eu sinto em paz. Eu ainda preciso pedir perdão para essa pessoa de novo, procurar ela de novo, mesmo ela tendo essa atitude, mesmo ela não querendo se relacionar, não querendo se reaproximar. Eu devo, então, parar a minha adoração e esperar com que ela decida? Daiane, nesse caso não, porque você já fez sua parte, né? Sim, Porém, conhecendo Deus, você tem que estar o coração aberto, porque algumas vezes pode ser que ele queira te usar para quebrantar o coração dela e ele te faça procurá-la, entendeu? uhum, Mas isso não vai fazer você parar. Eu tinha um caso em família, né? De um parente que a gente teve um atrito e a gente procurou várias vezes conversar com ele e não queria. Aí uma vez, né, eu entendi em Deus, né, e falei, ó, a gente precisa procurar o fulano de novo. E o fulano aceitou. Quando ele aceitou, aquilo bateu tão forte em mim que eu falei, e agora? Porque eu esperava que ele não aceitasse. Então ia ser só mais uma tentativa minha, né, e sabendo que ele não ia abrir o coração. Eu fiquei assim, aí eu falei, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou não sei o quê, eu vou e tal. E não foi isso que Deus quis da gente, né? Ao contrário, a gente teve que chegar, pedir perdão, né? E dar o primeiro passo. E para minha surpresa, ele fez a mesma coisa, entendeu? Então, o que eu quero te dizer com esse exemplo, né? É que você não vai precisar parar porque você já fez o que você tinha que fazer. Mas isso não significa que Deus não vai te movimentar para realmente essa reconciliação acontecer, da parte dela também, entendeu? sim, entendi. Obrigada, pastor.